Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos à nossa 13ª videoaula da disciplina de máquinas térmicas. E hoje nós vamos falar um pouquinho da propriedade entropia, que surge a partir aí do conhecimento da segunda lei da termodinâmica. Vamos então para a nossa aula de número 13. A partir da segunda lei da termodinâmica, da ideia, né, do que seria a segunda lei, ela nos conduz a uma nova definição de uma propriedade chamada aí entropia. E o que seria a entropia? A entropia ela é uma medida quantitativa do que há de desordem microscópica no sistema. Então nós temos aí um sistema como um todo e a gente tem aí moléculas, átomos, que estão em movimento aleatório, de forma desordenada. E essa desordem é o que a gente chama aí de entropia. E a entropia, ela é uma medida de energia que a gente diz que ela não está mais disponível para a realização de um trabalho útil. Ou seja, o que a gente viu aí nas aulas anteriores, principalmente na aula passada, sobre irreversibilidades, ela nada mais é do que perdas. Ela vai ser uma medida da nossa perda de um processo onde a gente não consegue aproveitar aquela energia perdida. E como é que a gente obtém aí o trabalho de entropia? Né? A gente vai derivar ela a partir do que a gente chama aí de uma desigualdade de Clausius. Então vamos lá para a ideia do que seria essa desigualdade de Clausius. Vamos considerar aqui um reservatório de calor, um reservatório térmico, com a sua temperatura TR, temperatura de reservatório, mandando um incremento de calor para um dispositivo cíclico reversível. Dispositivo este que a gente viu aí na aula passada sobre processos reversíveis e irreversíveis. Para quem não assistiu essa aula, eu vou deixar disponível aqui no card. E esse dispositivo cíclico, ele produz um trabalho reversível. Então, ele manda para fora do sistema um incremento de trabalho W reversível. E também manda um incremento de calor Q. Só que agora para o quê? Para um outro sistema. Né? Um sistema que nada mais é do que um dispositivo pistão-cilindro a uma temperatura T. Então, este sistema ele recebe um incremento de calor a uma temperatura T, o qual gera um trabalho aqui sobre o pistão, um trabalho de incremento W do sistema. E a gente combina tanto o dispositivo cíclico quanto esse sistema em um novo volume de controle, tendo aqui as vizinhanças, o meu reservatório térmico e saídas de trabalho. Tá? Então, esse sistema tracejado aqui é um sistema combinado, constituído por este dispositivo pistão-cilindro e por este dispositivo cíclico reversível. A partir de agora, a gente vai aplicar o quê? A gente vai aplicar um balanço da primeira lei da termodinâmica, das quantidades de energia que entram e que saem do sistema. Aplicando, então, a primeira lei de forma incremental para esse sistema combinado, composto aí pela máquina térmica, que é o dispositivo cíclico reversível, e aquele dispositivo pistão-cilindro, a gente viu lá na primeira lei que energia que entra menos energia que sai tem que ser igual à variação de energia do meu sistema agora combinado, aquele que tem aquelas fronteiras tracejadas. O que está entrando então neste sistema combinado? Aquele incremento de calor
oriundo do reservatório. E o que a gente espera que esteja saindo? Um incremento de trabalho do dispositivo cíclico reversível, mais um outro incremento de trabalho do meu pistão cilindro. E tudo isso variando de forma que isto aqui é uma propriedade, né, é uma função de estado, então é uma derivação total e não uma derivação incremental do meu sistema combinado, aonde ele depende apenas do estado final e inicial. Tá? Por isso que a derivada aqui ela está total e não está incremental. A gente pode ainda associar esses trabalhos do dispositivo cíclico e do pistão cilindro em um trabalho combinado, né? O trabalho de incremento WC, que nada mais é do que a soma, então, dos dispositivos. E estar substituindo aqui, novamente, na expressão, né? Então, a gente tem aqui um incremento de calor menos o somatório desses trabalhos, que nada mais é do que o meu trabalho combinado. E tudo isso variando conforme a energia do sistema combinado. Agora, a gente considerando, né, que o nosso dispositivo ele é cíclico, reversível, nós vimos lá na ideia do dispositivo de Carnot e na definição de Kelvin para a temperatura termodinâmica que a relação de calor, né, de transferência de calor, tem uma mesma relação de temperaturas, né? Então, isso aqui, novamente, para quem não viu, né, vejam lá na aula anterior a esta. E qual é o objetivo? O objetivo é eu isolar esse incremento de calor, tá? Que é R, tá? Onde eu vou estar substituindo, então, pela temperatura do reservatório e a variação da transferência de calor para o meu dispositivo pistão cilindro com a temperatura da transferência. Substituindo, então, nós temos aí uma nova expressão. Para o quê? Para entender qual é o incremento do meu trabalho combinado. Então, agora o meu trabalho combinado, ele é dado por esta nova expressão. Agora a gente vai fazer com que esse sistema combinado, ele execute um ciclo. E nós vimos que ciclo termodinâmico, o ponto final, ele tem que ser igual ao inicial. Isto significa que nós não vamos ter a variação da energia do sistema combinado. Então, este termo aqui é zero. Então, para um ciclo, a nossa relação do trabalho combinado ela é igual à temperatura do reservatório e a integral cíclica. Né? Eu preciso integrar, porque o calor ela é uma função que depende do meu processo, ela não é uma função de estado. Então, a integral cíclica é dado pelo incremento do calor que foi transferido lá para o pistão cilindro e a temperatura da transferência. Então, agora nós temos aqui um trabalho dado por esta expressão. O sistema combinado, se nós revermos aqui, ele está trocando calor com apenas um único reservatório térmico. Isto infringe o que a gente chama aí a violação da segunda lei da termodinâmica, mais especificamente o enunciado de Kelvin-Planck, que nos diz o quê? Que nenhum sistema pode produzir uma quantidade líquida de trabalho enquanto opera em um ciclo e troca calor com um único reservatório de energia térmica. O que a gente deduz, então? A gente deduz que esse trabalho combinado ele não pode ser uma saída de trabalho, como está sendo representado aqui nesse sistema combinado. Eu tenho duas saídas de trabalho. E neste caso, a segunda lei
da termodinâmica, o enunciado de Kelvin Planck está sendo violado, porque a gente não tem um calor saindo do meu sistema combinado. Apesar de eu ter aqui um calor sendo transferido, ele está sendo transferido internamente e não externamente. Então, para não violar a segunda lei da termodinâmica, esse trabalho combinado ele não pode ser positivo. Não sendo positivo e considerando que a temperatura do reservatório é uma quantidade positiva, ela é uma escala aí termodinâmica absoluta, o que a gente tem então é que esse trabalho combinado ou ele é zero ou ele vai ser negativo. Em outras palavras, eu substituindo, né, os meus termos para um lado, né, para o zero, eu tenho apenas o quê? Que a minha integral cíclica do incremento de calor pela sua temperatura, ela vai ter que ser ou igual a zero ou menor. E esta equação e esta expressão, ela é conhecida aí como desigualdade de Clausius, porque ela foi deduzida aí por ele. E o que ela nos diz? Ela nos diz que na igualdade, o meu processo ele está sendo executado de forma reversível. E na desigualdade, ou seja, num valor menor do que zero, ele é válido para o processo irreversível. No caso positivo, daí a gente está falando aí de um processo impossível. Vamos então agora trabalhar um pouquinho com esta desigualdade de Clausius, através do exemplo 13.1. Para uma determinada usina térmica, o calor adicionado e rejeitado, ambos ocorrem a temperatura constante, e não há outro processo qualquer de transferência de calor. 3.150 kJ de calor é adicionado na temperatura de 440 graus Celsius e 1.950 kJ é rejeitado na temperatura de 20. Daí pergunta, a desigualdade de Clausius é satisfeita? Que pergunta é essa? Eu quero saber se isto aqui está sendo satisfeito. Se naquelas transferências de calor, né, do reservatório de alta temperatura para minha máquina térmica e depois da minha máquina térmica para o meu outro reservatório, o sumidouro, eu vou ter um valor negativo ou igual a zero. Então a pergunta é essa, se essa desigualdade ela é satisfeita, ou seja, se o meu dispositivo ele é um dispositivo real, né, ou é um dispositivo impossível de funcionar. E daí pergunta se o ciclo é reversível ou irreversível. Daí vai depender do resultado da desigualdade. Se for um valor exatamente igual a zero, a gente está dizendo que a nossa máquina térmica ela é reversível, ou seja, ela não tem perdas. Tá? Vamos lembrar que até agora a gente não definiu o que é entropia. Tá? Depois a gente vai, após isso, após essa ideia da desigualdade, a gente vai estar definindo aí a nossa entropia. E por fim, calcule o trabalho líquido, tá? Que é uma relação aí do trabalho, né? Que é dado por calor que entra menos calor que sai, e a eficiência do ciclo, que é a relação então do trabalho líquido sobre o calor que entra, e a eficiência de Carnot, que daí já envolve o quê? Vamos lembrar aí da aula da segunda lei da termodinâmica, que a eficiência de Carnot ela pode ser resolvida tendo apenas os valores das temperaturas dos reservatórios. Vamos lá então. A gente tem então uma desigualdade de Clausius para verificar se ela está sendo satisfeita. Então a nossa desigualdade é dada pela integral cíclica do incremento de calor pela temperatura. Como a gente tem temperatura entrando e saindo,
a gente precisa colocar aqui duas integrais, duas integrações. Fazendo a resolução da integral, é o calor que está numa taxa constante, tá? Da temperatura também constante, então saindo da integral, nada mais é do que a transferência de calor pela temperatura que entra na minha máquina térmica, mais o incremento de calor que está saindo da minha máquina térmica, indo para o sumidouro, sobre a temperatura no qual está sendo rejeitado. Tudo isso menor ou igual a zero. Então, o calor está sendo transferido a 3.150 kJ na temperatura de 440 graus Celsius. Lembrando novamente que a gente precisa sempre passar para a escala Kelvin. Tá? Então, aqui está somando ainda com 273 para ficar aí na temperatura Kelvin. E o que está sendo rejeitado? Tá? A gente tem que considerar o sinal. Tá? Está saindo do meu sistema, então é um valor aí negativo. Está saindo 1.950 kJ para uma temperatura de 20 graus mais 273, para ficar novamente em Kelvin. Nosso resultado desta desigualdade, ela é menor do que zero. Significa o quê? Significa que esse sistema é possível. Por quê? Porque a desigualdade ela foi satisfeita. E uma vez que o meu resultado ele foi menor que zero, significa que eu tenho pelo menos aí um processo irreversível, né? Internamente irreversível no meu sistema. Portanto, o ciclo ele é um ciclo irreversível. O cálculo do trabalho líquido, ele é então a diferença do calor que está entrando menos o calor que está saindo, né? Deduzido aí em aulas anteriores, né? No valor aí de 1.200 kJ. A eficiência do ciclo, ela é o trabalho líquido sobre o calor que entra, que foi um valor de 0,38 ou 38,1%. E a eficiência de Carnot, que é uma relação das temperaturas do sumidouro da minha fonte, ela deu um valor aí de 58,9%. Repare, então, a diferença que a gente tem aqui nas eficiências. Se o meu dispositivo ali fosse reversível, certamente o trabalho líquido seria maior e, consequentemente, a minha rejeição, né, ou, em outras palavras, minha perda, né, de energia, uma forma não útil, não aproveitável, ela seria menor, ou seja, ela ia se igualar a esse valor aqui, ó, ao 58,9%. Mas na realidade eu tenho 38,1% de eficiência, porque a gente está tratando aí de um dispositivo irreversível, que tem perdas, ou em outras palavras, um dispositivo real. Vamos ter mais um pouquinho da ideia do que seria então estas perdas aí no exemplo 13.2. Para o exemplo anterior, se o calor rejeitado passa a ser de 1.294,5 kJ, determine se a desigualdade de Clausius ainda é satisfeita e se o ciclo ele é irreversível. Vamos ver vamos retomar o que a gente tinha aí de calor sendo rejeitado, 1950. Agora é um pouco menos, 1294. Vamos agora ver quanto que fica esta desigualdade. Substituindo então os nossos termos aí, que na verdade foi só substituído este calor aqui para um valor menor, 1294,46,5, né? Nós chegamos aí exatamente num valor zero.
continua sendo satisfeita a desigualdade de Clausius, ou seja, esse dispositivo ele é possível, é um dispositivo real. E uma vez que essa integral ela foi igual a zero, significa que o meu processo agora ele é reversível, ou seja, ele não teve perdas. Então, aquela diferença de 1950 para agora, 1294,5, esta diferença aí nada mais é do que as irreversibilidades, ou seja, um desperdício de energia, né, para uma forma aí que não seja útil. Por exemplo, um atrito que foi gerado aí no exemplo anterior, um atrito no meu dispositivo que causou aí uma dissipação de calor e uma perda de energia. E ele foi somado ali na quantidade de calor rejeitado. A gente poderia aproveitar esta quantidade de calor rejeitado, mas nessa magnitude, tá? 1294,5, que é de fato o valor de rejeição mínimo, tá? Para o quê? Para um caso de uma idealidade. Porque para o ciclo ele funcionar, eu preciso ter uma rejeição de calor. É necessário. Mas eu tenho uma rejeição mínima. O mínimo é esse, para eu tornar o quê? Para eu dizer que o meu dispositivo ele é reversível. Valores acima disso, tá? Que foi do caso anterior, eu já tenho uma quantidade que é necessário que seja rejeitado e ainda tenho as perdas somadas, as irreversibilidades, que nada mais é do que a entropia. Então, esta diferença dos 1950 para os 1294,5 nada mais é do que a entropia que a gente vai definir aí agora. Tá? E agora vamos calcular o novo trabalho líquido e a nova eficiência, para a gente provar que de fato esse ciclo ele é reversível. O meu trabalho líquido agora ele foi maior, né? 1855,4, antes era 1200. E a minha eficiência era de 38, enquanto a de Carnot era de 58. Agora, a minha eficiência térmica calculada de acordo com um processo real, né, ou seja, pelo trabalho líquido e calor que entra, e não por Carnot, ele deu exatamente o mesmo resultado da eficiência térmica, como se o dispositivo fosse o dispositivo aí de Carnot. E isto aí, de fato, então mostra a reversibilidade do processo, né? Certo? Então, foi provado agora, de fato, que é um dispositivo aí reversível. Bom, vamos analisar novamente a desigualdade de Clausius para definir o que a gente chama aí de entropia. No caso da inversão do ciclo, todas as quantidades elas precisam ter a mesma magnitude, porém o sinal ele pode ser oposto. Então aquele trabalho combinado que a gente viu lá daquele sistema combinado do dispositivo cíclico reversível e do dispositivo pistão-cilindro, não poderia ter uma quantidade de trabalho positiva no caso normal, senão ele estaria infringindo aí o enunciado de Kelvin. Mas também na situação inversa, né, no caso inverso, ele não pode ter uma quantidade negativa. Então, desta forma, o nosso trabalho combinado de um ciclo internamente reversível, ele tem que ser igual a zero, uma vez que ele não pode ser uma quantidade positiva ou negativa. Desta forma, então, a nossa integral cíclica desse incremento de calor pela temperatura de um ciclo internamente reversível, ela tem que ser igual a zero, porque ela tem que respeitar a combinação
do trabalho no sentido normal ou no sentido inverso, que tem que ser igual a zero. Então a gente pode concluir que essa igualdade na desigualdade de Clausius, ela tanto pode ser valer para ciclos totalmente ou apenas internamente reversíveis. E no caso de uma desigualdade para um valor aí negativo, ele vai servir aí para os ciclos irreversíveis. Uma vez que a quantidade desta integral cíclica para um dispositivo internamente reversível ela foi igual a zero, significa que ela dependeu apenas do estado e não do caminho do processo. Ela independeu do caminho, esta variação. Significa, então, que esta relação aqui, ó, ela é uma propriedade. E para esta nova propriedade, definida aí a partir, então, da segunda lei da termodinâmica, a gente define como sendo, então, a nossa entropia. A variação de entropia que ocorre durante um processo, ela vai estar relacionada com a transferência de calor e a temperatura do sistema. Aí a gente deu um símbolo, né? Estabeleceu um símbolo para essa entropia como sendo um S. O S em maiúsculo é a quantidade que depende aí da extensão do sistema, que é uma ordem de energia por Kelvin. E a gente tem o S de forma minúscula, que é a nossa entropia específica, que agora ela apresenta energia por quilo e temperatura na escala Kelvin. E como é que é a variação da entropia? A gente está preocupado sempre com as nossas variações. Tá? Na termodinâmica, a gente não quer saber o ponto zero, a gente quer saber as variações. A variação de uma entropia para um processo reversível, ela é definida deste modo. A minha entropia, então, que a gente definiu como sendo esta quantidade, né? Ela é dada por uma variação total. Esta variação, né, ela depende apenas do ponto final inicial. Agora, esta outra depende da integração, porque eu tenho uma quantidade de calor que depende do processo. Vamos agora dar um ajuste para essa expressão. Consideramos agora um ciclo 1A, 2B1, ou seja, eu saio do ponto 1, vou para o ponto 2 e do ponto 2 retorno ao ponto 1, tá? Numa variação de pressão e volume. Do caminho 1 a 2, né, pela linha A, o meu caminho ele segue aí um processo reversível ou irreversível. Né? Eu não sei, eu tenho dúvidas quanto ao acontecimento deste processo. Já no processo 2B1, eu estou tratando de um processo que ocorre de forma internamente reversível. Para este caso, internamente reversível, é a minha própria entropia, que a gente acabou de deduzir. Agora, para este outro, é uma variação que a gente não conhece, se ela é reversível ou irreversível. O que a gente faz agora, então? A gente faz, novamente, a desigualdade de Clausius ao longo do trajeto A e ao longo do trajeto B. No trajeto A, o meu ponto final é o ponto 2. Né? No meu trajeto B, o meu ponto final é o ponto 1. Então, repare que a integral aqui está com valores diferentes de ponto final e inicial. E esta situação, né, ou seja, esta variação, ela é do sistema internamente reversível. Então, para esta variação, eu posso substituir pela variação da entropia que a gente acabou de definir. Já para esta outra, a gente não sabe.
se ela vai ocorrer de forma reversível ou irreversível. E agora a gente isola a entropia, coloca em um lado da expressão e o restante do outro lado, para a gente entender o resultado da variação da entropia. Então agora a variação da entropia do ponto 2 menos do ponto 1, ela tem que ser maior ou igual a esta outra variação aqui, que é a integral cíclica do incremento de calor pela temperatura. Onde, para valores iguais, a gente está dizendo que o processo ele é internamente reversível. E para valores maiores, então, desta variação da entropia, a gente está falando, então, que existe irreversibilidades, que, então, é a quantificação aí da minha entropia. Né? Os meus resultados, né, sendo positivos, eles estão dizendo aí quanto de entropia está sendo produzida, ou seja, quanto que está sendo perdido. Se o meu processo ele é adiabático reversível, a gente não tem aí transferência de calor. Então a gente não tem variação de entropia. Significa que a minha entropia final vai ser igual à minha entropia inicial. E neste caso, para qualquer processo adiabático reversível, a gente também pode chamá-lo de processo isentrópico, ou seja, que não promove aí variação de entropia. O que a gente vê aí, né? Que a transferência de calor, ela vai sempre aumentar a entropia para um sistema. Agora, a transferência de calor saindo de um sistema, ela vai diminuir a entropia. O efeito das irreversibilidades, eles tendem sempre a aumentar a entropia. Daí a gente vai ver que o atrito é a principal fonte aí da irreversibilidade de um sistema. Vamos analisar agora, novamente, a variação da entropia durante um processo. A variação da entropia de um sistema, ou seja, a diferença da entropia do ponto final inicial, então ela é dada pela relação da integral aqui da transferência de calor e a temperatura, tá? Em unidades de kJ por Kelvin. Esta desigualdade aqui é para nos lembrar que a variação de entropia de um processo irreversível, ele sempre tem que ser maior do que a integral da variação. O que isso quer dizer? Alguma entropia ela é gerada ou criada durante um processo irreversível. Ou seja, aquele atrito, né? O exemplo aí do atrito, aquele atrito ele vai gerar entropia. Se ele não tivesse ali, né, aquele atrito nas peças do meu sistema, ele não geraria entropia. Então agora surge aqui um termo de geração que a gente denota aí, né, como a entropia SG, né, que é a entropia de geração. Então agora a gente pode remover essa desigualdade e colocar essa entropia de geração na nossa expressão da variação da entropia do sistema, que ela é agora integral igual a essa integral, mais esse termo de geração, que também tem a mesma unidade de energia por Kelvin. A entropia, ou ela é uma quantidade positiva, quando ela surge, ou ela é nula, quando a gente está falando aí de um processo internamente reversível. E uma característica dela é que ela vai depender estritamente do processo. Pode ser que eu esteja executando um processo, o mesmo processo, né, seja de compressão, descompressão, um exemplo, né, por caminhos diferentes, aonde eu esteja evitando o atrito. Evitando o atrito, eu estou deixando de gerar entropia.
Significa, então, que a minha entropia de geração, ela depende do processo. Então, ela não é uma propriedade. A entropia em si é uma propriedade, tá? Porque ela vai depender do caminho. Ela depende apenas do ponto final e inicial. Agora, a de geração, ela vai depender do meu processo. Desta forma, ela não é uma propriedade. Vamos entender um pouquinho a respeito do princípio do aumento de entropia. Vamos considerar agora um sistema isolado. Tá? Aqui a gente tem, então, um sistema isolado, né? Não impossibilita trocas térmicas ou trabalho. Né? Ele está isolado. E nesse sistema isolado, ele é composto aí por vários subsistemas. Ou seja, a minha variação da entropia total, né, ela é dada pelo somatório de todos esses subsistemas e ela tem que ser maior do que zero. Tá? Como é que a gente aplica, então, a definição da entropia para esse sistema isolado? Esta variação da entropia do sistema isolado, ela é maior ou igual a esta variação da transferência de calor e da temperatura fora do meu sistema isolado. Só que a gente está falando que o sistema é isolado, então ele nada mais é do que adiabático, ele não vai possibilitar a transferência de calor. Então, para o meu sistema isolado, a minha variação ela vai dar sempre positiva ou igual a zero se eu não tiver variações de entropia nos subsistemas. Significa o quê? Em outros termos, né? Que a minha entropia ela sempre aumenta, tá? Para o meu sistema isolado. E esta equação, né, que a gente acabou aí de mostrar, né, ela é a definição do trabalho da segunda lei da termodinâmica, também conhecida aí como princípio do aumento da entropia. E o que ela diz? Né? Ela diz que a variação da entropia total de um sistema isolado durante um processo sempre aumenta, ou no caso limite de um processo reversível, vai permanecer constante, ou seja, zero. Em outras palavras, nunca vai diminuir. Agora vamos entender um pouquinho o que nunca vai diminuir. Pode ser que algum subsistema ele esteja perdendo energia, ou seja, esteja perdendo aí entropia, né? Esteja transferindo calor, por exemplo, do subsistema 1 para o subsistema 2. Como o calor está sendo transferido de um sistema para o outro, esse subsistema aqui, ó, ele diminui sua entropia. Em contrapartida, este outro aumenta. E aqui a gente forma um balanço. Então, nunca vai diminuir a entropia do meu subsistema. Ou ela vai sempre aumentar, ou vai permanecer constante. Tá? Agora vamos considerar um sistema geral que troca massa, tá? E energia também com o quê? Com a sua vizinhança. Considerando também agora um sistema, né, ao redor desse outro sistema, um sistema isolado, aonde não é possível trocar massa, calor ou trabalho. Mas este sistema troca tanto calor e trabalho e massa com a vizinhança próxima. A variação, então, da entropia total, né, desse sistema isolado, que pode ser dado pela entropia de geração, é a variação da entropia do sistema, desse sistema, mais o somatório
das variações de entropias das vizinhanças, sendo que trabalho não gera entropia. Tá? Calor e massa, a gente vai ver um pouco mais aí à frente, né? Calor e massa transferem entropia. Tá? Agora, trabalho não transfere entropia. E estas variações, tá, tem que ser maior ou igual a zero. Se o resultado da minha variação ela for maior que zero, a gente está falando aí que o meu processo ele é irreversível. Valor igual a zero está tratando de processos reversíveis. Agora, uma diminuição, tá, significa que a gente está falando de um processo que não é possível de ser executado. Em outras palavras, a entropia, então, para um dado sistema, ela pode diminuir durante o processo, tá? Mas a soma das mudanças de entropia do sistema e sua vizinhança dentro de um sistema isolado maior, né, ela nunca vai poder diminuir. Ou é sempre permanecida constante ou aumenta. Vamos entender um pouquinho melhor, tá? Analisando aí o efeito da transferência de calor na entropia. Vamos aplicar agora a segunda lei para a seguinte situação. Considere a transferência de calor a partir de um reservatório de calor a temperatura T. Então, eu tenho um reservatório de calor a uma temperatura T. Para um reservatório de calor a temperatura T menos ΔT. Significa que este outro reservatório está numa temperatura menor do que este. Até as cores, né, estão dando essa indicação, né, que este reservatório está numa temperatura maior do que esta. Onde a variação da temperatura ela é maior do que zero. Tá? Porque se ela fosse igual a zero, eu estaria falando aqui de um equilíbrio. Eu não tenho um equilíbrio no momento. As temperaturas dos reservatórios são diferentes. E há uma troca térmica, ou seja, uma transferência de calor do reservatório quente para o de menor temperatura. A segunda lei, então, para esse sistema isolado, então a gente vai considerar um sistema maior aqui, né? Um sistema isolado, que não permite aí trocas de calor, trabalho e massa, é dado então pela variação da entropia do sistema mais as variações das entropias das vizinhanças, né? O que está ocorrendo aqui nas vizinhanças? Está ocorrendo trocas, né, de calor. E este valor tem que ser positivo ou igual a zero. Em outras palavras, eu tenho uma variação a considerar aqui de entropia no reservatório de calor que está nessa temperatura, mais a variação da entropia do reservatório que está nesta temperatura menor. Se os reservatórios são internamente reversíveis, que é a situação ideal dos reservatórios, né, que não tenham irreversibilidades, a gente tem que a variação da entropia do sistema é dada por menos taxa de calor, ou seja, uma transferência constante, né, por isso que saiu da integral, sobre a temperatura para o reservatório na temperatura maior, e a variação da entropia neste reservatório ela é dada pela quantidade de calor que está entrando sobre a sua temperatura, que é T menos ΔT. No somatório, então, da variação da entropia total, a gente tem essa expressão. O que significa? Vamos agora para uma tendência. Variação desta temperatura tendendo a zero significa que a variação da minha entropia, ou seja, o que eu posso estar gerando aí de entropia pelas irreversibilidades, ela
está tendendo também a zero. Ou seja, eu estou tornando o meu processo totalmente reversível. Ou seja, eu estou aproximando as temperaturas. Quanto mais próximas as temperaturas dos reservatórios, maior a tendência de eu chegar a um processo reversível, né? A combinação, né, desse sistema isolado, né, que é composto por esses dois sistemas, subsistemas, né, elas estão tendendo a uma situação reversível. Né? E quanto maior a variação, maior a diferença da temperatura, maior a geração de entropia. Né? Ou seja, eu estou tornando cada vez mais o meu processo irreversível conforme maior a diferença da temperatura dos reservatórios, ou seja, terá mais possibilidade de perdas. Vamos entender agora através deste exemplo 13.3. Encontre a variação da entropia total ou geração de entropia para a transferência de 1000 kJ de energia térmica a partir de um reservatório de calor a 1000 Kelvin e para um outro a 500. Então agora é o exemplo quantitativo do que a gente acabou de ver. Vamos fazer o balanço, então, da segunda lei para esse sistema isolado, aonde a gente tem uma saída de calor deste reservatório na temperatura de 1000 e uma entrada do mesmo calor para este outro reservatório na temperatura de 500. A nossa geração, então, de entropia, ela foi de 1 kJ por quilo. Né? Agora a pergunta, o que acontece quando o reservatório de baixa temperatura esteja não a 500, né, esteja a 750? Ou seja, eu estou diminuindo a minha variação. Né? Certamente a minha entropia vai diminuir. O efeito de diminuir a variação, né, da temperatura para a transferência de calor é a de reduzir a geração de entropia, ou a mudança total da entropia do universo e as irreversibilidades associadas com o processo de transferência de calor. Tá? Então, todo o processo de transferência de calor, ele vai gerar entropia. Agora, ele gera uma entropia menor também, né? Se as minhas temperaturas estão cada vez mais próximas. As temperaturas de transferência, né, estejam cada vez mais próximas. Que é esta relação que a gente acabou de analisar. Por quê? Porque a entropia ela é dada não apenas pela transferência de calor, mas a relação da transferência de calor com a temperatura da transferência. O que a gente observa, então, aí? O que a gente acabou de observar a respeito da entropia? A gente pode ter 4 observações. 1. Processos podem ocorrer apenas em uma determinada direção e não em qualquer direção, de modo que a geração de entropia ela é maior ou igual a zero. A entropia, né, a direção da entropia, ela está totalmente relacionada com a direção da transferência de calor. Né? Eu posso diminuir a entropia se calor está saindo do sistema para a vizinhança e posso aumentar a entropia se calor está transferindo da vizinhança para o meu sistema. Além da minha geração, que ela vai ser sempre positiva, no caso de um dispositivo irreversível, ou nula se a gente está tratando aí de dispositivo reversível. 2. A entropia é uma propriedade, só que ela não se conserva, tá? E não existe um princípio de conservação de entropia. Tá? Não existe o que a gente viu aí na primeira lei da termodinâmica, que é o princípio de conservação de energia. Agora, a entropia, não. Né? Uma vez gerada,
ela produz uma energia não útil. A gente não consegue aproveitá-la. A nossa entropia, em outras palavras, é perda. Perda é algo irreparável. A gente não consegue transformar essa perda em uma forma mais útil de energia. Tá? Apesar, então, de ela ser uma propriedade, é uma propriedade que não se conserva. A lei diz que a entropia é conservada apenas durante processos reversíveis idealizados, tá? E aumenta durante todos os processos reais. Tá? Esta situação aqui, ela é uma situação não real, né? Processo reversível idealizado. A entropia do universo está aumentando continuamente. Tá? Agora já é uma observação um pouco mais filosófica, porque a gente está analisando aí a entropia para a área da termodinâmica. Porém, a gente tem entropia também, definição aí de entropia para outras áreas, né? Aquela ideia do caos, da desordem do universo, né? A gente está sempre aumentando a entropia. E 4, o desempenho dos sistemas de engenharia, ele é degradado pela presença de irreversibilidade. E a geração de entropia é uma medida das magnitudes das irreversibilidades durante esses processos. A gente pode estar analisando a variação da entropia também de forma gráfica, a partir aí da curva da temperatura por entropia, ou seja, uma transferência de calor que é dada pela área, como mostra aqui no gráfico, né? Eu tenho um ponto 1, ponto 2, uma variação de entropia ds a uma temperatura, né? Ou seja, uma variação aqui Tds, ela é a nossa transferência de calor. Então a gente pode estar calculando aí tanto a variação de entropia quanto também a transferência de calor na forma gráfica. A gente precisa, por exemplo, saber qual é a transferência total aqui do ponto 1 e 2, integrando toda esta área, né? Integrando toda esta área que é dada pela relação da temperatura e a variação ds. Para substâncias puras, como é o nosso caso, a gente pode recorrer ao uso de tabelas de propriedades para encontrar então os valores de entropia e mudanças de entropia. Então lá naquelas tabelas termodinâmicas que a gente estudou aí uma aula muito anterior a esta, a gente tinha também de forma tabelada os resultados de entropia, tá? E ele era mostrado de que forma? Temperatura, onde a gente tem condições de líquido comprimido, mistura de líquido e vapor saturado e vapor superaquecido, né? Temperatura versus entropia. Daí nós tínhamos entropia de líquido comprimido, entropia da mistura de líquido e vapor, que é dado por uma relação aí que pode ser um título. Então, ela pode ser uma entropia da mistura, que depende da entropia do líquido, mais o título e a variação da entropia do vapor e do líquido. E outras tabelas, onde a gente pode ter aí a entropia de vapor superaquecido, a uma temperatura e a uma pressão. Para a gente relembrar, então, do uso das tabelas de propriedades, agora com a definição da entropia, eu peço para que vocês façam aí o exemplo 13.4, que é encontrar a entropia e ou a temperatura do vapor nos seguintes estados. Então, a gente tem 5 condições para vocês determinarem aí os resultados.
Vamos então agora para um balanço geral de entropia. A entropia nós vimos que ela pode ser criada. A gente tem lá um termo de entropia de geração. Porém, nós vimos também que ela não pode ser destruída. Não temos como remover a entropia gerada. E o princípio do aumento de entropia para qualquer sistema, ele vai ser expresso pelo seguinte balanço. A entrada total de entropia, o S de entropia, de entrada, menos saída total de entropia, o S de saída, mais a entropia total gerada, é igual à variação total da entropia do sistema. Ou seja, este termo aqui, ele depende apenas do valor final inicial. Agora, estes outros termos aqui, eles vão depender das condições do meu processo. A relação desse balanço, ela também pode ser dada da seguinte maneira. A variação da entropia de um sistema, esta variação, é igual à transferência líquida de entropia, que seria essa transferência, através da fronteira do sistema. Então, este aqui é o que acontece pela fronteira do meu sistema, mais a entropia gerada, que no caso é dentro do meu sistema, sendo este resultado aí da irreversibilidade. E o que seria a variação da entropia do sistema? Tá? É o resultado do processo que vai ocorrer no interior do sistema. E para essa variação, eu dependo apenas do meu ponto final e inicial. Vamos ver então agora os mecanismos de transferência de entropia, ou seja, aqueles que ocorrem pelas fronteiras do meu sistema, entropia que entra e entropia que sai. A entropia ela pode ser transferida por meio de dois mecanismos: transferência de calor, se a gente está falando apenas de um sistema fechado, e transferência de calor e massa, se nós estivermos falando aí de um volume de controle. Lembrando que nenhuma entropia é transferida por trabalho. Vamos agora abrir então esses mecanismos de transferência de entropia, começando aí pela transferência de calor. A nossa relação de transferência de calor para uma determinada região do espaço e a temperatura absoluta, a gente pode chamá-la também de fluxo de entropia, ou em outras palavras, transferência de entropia. Então, a esta expressão nós damos um S de calor, que representando então esse fluxo de entropia. Quando a temperatura ela deixa de ser constante, lembrando que ela é sempre uma grandeza positiva, então quem vai dar o meu sinal aqui dessa transferência de entropia é a quantidade de calor, eu preciso integrar, né? Além do fato da transferência de calor também poder variar. Eu preciso então integrar, no caso de eu não ter aí uma temperatura constante durante a transferência de entropia. E para isso então a gente estabelece aí um somatório, porque eu posso ter aí várias transferências de calor de formas variáveis, né? Temperaturas variáveis e transferências variáveis. E eu tenho também aí outro mecanismo de transferência que é por fluxo de massa. A massa ela contém entropia, né? Uma vez tendo energia, eu tenho aí um grau de desordem das moléculas e, consequentemente, eu tenho aí um grau de entropia. E a entropia e o conteúdo de energia, ela vai ser sempre proporcional à massa. Então, a minha entropia, ou o fluxo de massa da entropia, ela é dada, então, pela quantidade mássica e a entropia específica daquela massa.
Vamos agora falar um pouquinho então da geração da entropia, o outro termo aí da nossa expressão do balanço de entropia. E ela pode ser dada por diversas irreversibilidades. Nós falamos mais a respeito do atrito, mas pode ser uma mistura de substâncias, reações químicas, transferência de calor através de uma diferença de temperatura finita, expansão descontrolada ou compressão. E isso tudo, né, essas existências no meu processo, elas sempre vão tender a aumentar a entropia e a surgir então aí este termo entropia de geração. No caso de um processo reversível, eu não vou ter geração de entropia, tá? Não vai existir. É a única situação que não temos geração de entropia. E a variação então da entropia do sistema, ela vai ser igual à transferência de entropia que ocorre através aí das fronteiras do meu sistema. O balanço de entropia para qualquer sistema passando por qualquer processo, então de uma forma geral, ele pode ser expresso pela entropia líquida transferida por calor e massa, mais a geração de entropia é igual à variação da entropia do sistema, ou na forma de taxa, a taxa de entropia líquida transferida por calor e massa, mais a taxa de geração de entropia é igual à taxa de variação de entropia do sistema. Lembrando que se eu mudar a minha entropia de calor por taxa, o meu calor passa a ser taxa, né? Aquele Q ponto. Da mesma forma, a taxa de entropia por massa, ela é dada pelo fluxo máximo vezes a entropia específica. O balanço ele também pode ser expresso na forma de unidade de massa, né, como sendo então as quantidades específicas, né? A entropia que entra menos do que sai específica, mais entropia específica de geração, e tudo isso é variação da entropia específica do sistema. Daí aqui surge o termo em quilo. O termo aqui de geração de entropia, né, isso tem que ser bem enfatizado, é o que ocorre dentro da fronteira do sistema, e não a geração de entropia que pode ocorrer fora da fronteira do sistema durante o processo, devido a irreversibilidades externas. Então, quando a gente tem aqui uma geração zero, a gente está falando que o processo ele é internamente reversível, mas não significa necessariamente zero para um processo totalmente reversível. No caso aí de sistemas fechados, eu não tenho taxas de transferência de entropia por massa. Eu tenho apenas por calor. E, como nós vimos, a gente pode ter diferentes transferências de calor. E para isso a gente emprega então sempre um somatório dessas transferências. No caso do processo de um sistema fechado ele ocorrer de forma diabática, eu não tenho este termo, então a minha geração de entropia ela é dada pela própria variação da entropia do sistema. E na situação de um sistema fechado e a sua vizinhança, considerando então o sistema isolado, a gente tem agora que considerar a variação da entropia da vizinhança para analisar a quantidade total aí de entropia ou a entropia de geração. Volumes de controle. Agora a gente pode ter a entrada e saída de massa que carrega consigo entropia. Surge então aqui, além da somatório da quantidade de calor transferida, surge então entropias que pode estar entrando e saindo do sistema na forma de taxa, lembrando então agora que a gente tem aqui taxas de transferência de calor e taxa
mássica, né, ou fluxo mássico. Como é que ele pode ser enunciado este novo balanço, considerando o volume de controle? A taxa de variação de entropia dentro do volume de controle, ou seja, essa taxa aqui, durante um processo, é igual à soma da taxa de transferência de entropia através da fronteira do volume de controle pela transferência de calor, da taxa líquida, ou seja, desse produto aqui, da transferência de entropia para o volume de controle pelo fluxo de massa e da taxa de geração de entropia dentro das fronteiras do volume de controle decorrente das irreversibilidades. Se o processo ele ocorre em regime permanente, eu não tenho mais esta variação de entropia dentro do volume de controle. Ela se torna zero. E o novo balanço, então, a gente coloca a taxa de geração de entropia dada pela taxa líquida de variação da entropia por fluxo mássico menos a somatória das quantidades de calor transferido. Se o sistema ele tem apenas uma entrada e uma saída, o meu fluxo mássico é o mesmo. Desta forma, a expressão ela fica simplificada deste modo. E no caso de ser agora um dispositivo adiabático de uma única corrente, eu também retiro este outro termo e a minha geração agora é dada apenas pelo fluxo mássico vezes a diferença da entropia da saída menos entrada. O que isto indica? Indica que a entropia específica do fluido ela deve aumentar à medida que escoa através de um dispositivo adiabático. Uma vez que a minha geração ou ela é zero para um processo reversível ou ela é sempre positiva. E se o fluxo através do dispositivo ele é reversível e adiabático, a entropia permanecerá constante, independente de qualquer outra variação das outras propriedades. Ou seja, a minha entropia que sai, ela vai ter que ser a mesma da entrada para um processo adiabático e reversível. Vamos então agora para os próximos exemplos de aplicação agora então deste balanço. Exemplo 13.5. Um inventor reivindica ter desenvolvido um dispositivo de mistura de água em que 10 kg de água a 25 graus Celsius e 0,1 megapascal e 0,5 kg por segundo de vapor a 100 graus e 0,1 megapascal são misturados para produzir 10,5 kg por segundo de água como um líquido saturado a 0,1 megapascal. Se a vizinhança para esse dispositivo está a 20 graus, este processo é possível? Se não, que temperatura a vizinhança deve ter para que o processo seja possível? Bom, a gente tem que retomar aqui a ideia de uma câmara de mistura, que a gente tem aí um balanço de conservação de massa e de energia, e agora de entropia, para uma mistura de água líquida, saturada ou comprimida, a gente tem que ver as condições, né? Pode ser que seja aí líquido comprimido nessas condições, e vapor. E no final, essa mistura a gente quer ter líquido saturado. Lembrando que câmara de mistura, as pressões têm que ser, das correntes, né, têm que ser equivalentes, para que ocorra de fato o processo de mistura. A gente vai pegar as propriedades todas necessárias, né, entropia principalmente, nas tabelas de vapor. E vamos assumir aí que o escoamento ocorre em regime permanente. Como é que fica o balanço, então, do princípio de conservação
inicialmente olhando o princípio de conservação de energia. A gente tem uma taxa de transferência de calor líquida que a gente não sabe se ela é da minha vizinhança para o meu sistema ou do sistema para a minha vizinhança. É provável que nessa temperatura aqui de 20 e nessas outras de 25 a 100 ocorra uma taxa do meu sistema para a vizinhança, né? Por conta das diferenças de temperatura. Então, a gente tem uma taxa líquida, que a gente vai ver qual é o resultado. Mas, agora o restante do balanço, as taxas das correntes de entrada e as suas entalpias, e tudo isso tem que ser igual à taxa de corrente de saída e a entalpia final. A gente tem aí as condições do fluido 1, 0,1 megapascal e 25 graus, onde a gente pegou a entalpia de líquido saturado nessa temperatura e a entropia. E do vapor a 0,1 e 100 graus, a sua entropia, desculpe, a sua entalpia e a sua entropia. E do ponto final, né, o ponto aí de mistura, líquido saturado, eu pego os valores de entalpia e de entropia. E aplicamos o balanço para determinar a quantidade líquida. Eu tenho, então, uma quantidade líquida transferida de calor. Para que eu tenha esse balanço de energia, né, eu preciso ter uma quantidade térmica aí sendo transferida. Tá? Somente pela mistura eu não cheguei aí na condição final que eu quero de mistura, que é líquido saturado nesta pressão e com esta vazão, este fluxo máximo. A quantidade, então, transferida necessária é de 1997,7 kJ por segundo, ou quilowatts. Sendo assim, essa quantidade deve ser transferida da vizinhança para o processo de mistura. Né? Ou seja, a transferência líquida de calor da vizinhança tem que ser igual a menos a transferência líquida do volume de controle. Só que a gente não sabe ainda se é possível de que ocorra essa transferência. Né? A gente tem aquela temperatura lá de 20 graus. Mas a gente sabe que é necessário ter essa transferência. Reparem que a gente não colocou temperaturas aqui, a gente não está ainda com a análise da entropia. A gente vai fazer a análise agora. Então, para que o processo seja possível, a segunda lei ela também tem que ser satisfeita. Eu estou só analisando a primeira lei. A primeira lei diz que é possível ocorrer essa transferência. Na segunda lei, ela é possível? Vamos ver agora. Escrevendo, então, a segunda lei para o sistema isolado, escoamento em regime permanente, a entropia, a taxa de entropia de geração, ela é dada pela taxa líquida de transferência de entropia mássica e a quantidade de calor transferido. Ou seja, é a corrente 3 e a entropia 3 menos a corrente 1 vezes a entropia 1 menos a corrente 2 vezes a entropia 2. Então, aqui o balanço de entropia das quantidades mássicas menos a taxa do volume de controle e a temperatura da vizinhança, que é de 20 graus. Substituindo, então, pelos termos, pelos valores que nós temos aí para todas, inclusive a temperatura da vizinhança, que é de 20 graus, passando aí para Kelvin, eu chego numa geração aqui negativa. Ele diz, opa, valor de geração negativo. Nós acabamos de ver que geração ou não existe ou ela vai sempre aumentar. Como é que deu um valor negativo? Significa que esse processo não é possível de acontecer. Eu não consigo chegar naquele resultado final ali daquela mistura, transferir essa taxa por conta de alguma situação aqui que a gente precisa analisar. Qual é a situação? Né? A situação é a temperatura da vizinhança. Né? Como é que eu vou transferir calor, né,
da minha vizinhança para o meu sistema se eu estou num patamar energético de temperatura menor do que o meu sistema, que está entrando numa temperatura de líquido a 25, de vapor a 100. Por isso que é impossível de acontecer essa mistura. Então vamos nas possibilidades. As possibilidades de acontecer é analisar uma nova temperatura. Então agora a gente vai analisar uma nova temperatura, a gente vai isolar esta temperatura considerando uma geração zero, né? Sem geração de entropia. Então, considerando aí uma geração pelo menos mínima, né? Zero, né? Para obter o quê? Um valor mínimo de temperatura, a gente consegue determinar então a temperatura mínima para que ocorra este processo. Determinando então esta nova temperatura, considerando uma geração zero, a gente chega num valor aí de 315,75, ou seja, 42 graus. Aí é possível de que ocorra esse processo de mistura. O que está dito aqui então? Uma maneira de pensar sobre esse processo é o seguinte: calor é transferido da vizinhança, que está a 315,75 graus, na quantidade de 1997,7 kJ por segundo, para aumentar a temperatura da água em aproximadamente 42,75 graus, antes que a água seja misturada com vapor superaquecido. Lembre-se que a vizinhança deve estar a uma temperatura maior do que a da água para que a transferência de calor ocorra no sentido da vizinhança para a água. Então, em resumo, a gente determinou uma quantidade de calor que precisava ser transferida para que eu tivesse uma condição de líquido saturado com esta vazão, tá? E eu precisei transferir calor para elevar a temperatura do meu líquido. Senão, eu não conseguiria chegar nessa condição final. Para isso, eu precisei, então, mexer na temperatura da vizinhança de 20 para 45 graus, para que fosse possível ocorrer todo este processo. Certo, gente? Então, esta é a análise do problema. Exemplo 13.6. Vapor de água a 7 MPa e 450 graus Celsius é estrangulado em uma válvula até uma pressão de 3 MPa durante um processo em regime permanente. Tá? Significa então que eu não tenho variação de entropia do sistema. Determine a entropia gerada durante este processo e verifique se o princípio de aumento de entropia foi satisfeito. A nossa situação aqui é aquele dispositivo, né, aquela válvula de estrangulamento que a gente estudou, onde a gente tem uma entrada de vapor a 7 MPa, 450 graus, e ali está ocorrendo uma descompressão. Né? Eu vou para 3 MPa. Então, eu estou descomprimindo o meu vapor. Ali, certamente vai ocorrer alguma geração de entropia. E é isso que a gente quer saber. A gente vai utilizar novamente as tabelas de vapor, para pegar aí valores principalmente de entropia, assumindo aí escoamento em regime permanente. E temos aí apenas uma entrada, uma saída, onde a entalpia da entrada e da saída é a mesma, que é o que a gente viu aí em válvulas de estrangulamento. No estado 1, a gente tem duas informações, pressão e temperatura, onde a gente pega entalpia e entropia. No estado 2, apesar de a gente ter apenas uma informação de pressão, a gente sabe que a válvula é um dispositivo isentálpico, de mesma entalpia. Então, a entalpia do estado 2 é igual à do estado 1,
Consequentemente, a gente consegue obter na tabela a entropia, então, do estado 2. E consegue determinar a geração de entropia a partir do balanço, aonde a gente tem uma taxa de entrada, vezes a entropia de entrada, menos uma taxa de saída, que é a mesma, vezes a entropia de saída, mais taxa de geração de entropia, e tudo isso tem que ser igual a zero, porque eu não tenho variação de entropia do sistema, ou seja, é um regime permanente. A geração de entropia, então, é dada por esta taxa que eu não sei. Então, o que a gente vai determinar é uma geração específica, porque eu vou dividir a taxa de geração de entropia pela taxa mássica, para ter, então, uma geração específica. E ela é simplesmente dada pelas diferenças de entropia, que deu um valor aí positivo. Significa que é um dispositivo possível, né? Que tem as suas irreversibilidades, ou seja, aquele processo de expansão, ela aumenta a entropia. O que diz então? Resumindo, essa é a quantidade de entropia gerada por unidade de massa de vapor de água à medida que ele é estrangulado do estado de entrada até a pressão final, que é causada pela expansão não resistida, que é um tipo de irreversibilidade. O princípio de aumento de entropia, obviamente, foi satisfeito durante esse processo, uma vez que a geração de entropia ela é positiva. Pessoal, nós vamos ficando por aqui. Nós vimos na aula de hoje, então, a definição da entropia. E na próxima aula nós vamos trabalhar aí com relações isentrópicas. Um abraço e até lá!